Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, meu bom dia para todos, amados irmãos, ouvintes e amigos da Palavra de Deus. Eu sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Este dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, nós iremos fazer menção de mais uma passagem bíblica que se encontra nos Salmos de Davi, Salmos de número 28. Eu irei ler para nossa meditação, elevo espiritual para todos nós, nesse dia lindo e maravilhoso que o Senhor fez para nós. Se é a sua primeira vez que está passando nesse local, eu sou a sua irmã em Cristo e amiga, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Já te convido para ficar conosco, não saia, fique até o final. E se você não é inscrito, você tem plena liberdade para se inscrever no meu canal, juntos unidos em oração, de mãos dadas, numa só fé, um só Espírito e um só amor, levar a palavra de Deus a mais corações, porque ao nosso redor, à nossa frente, na nossa vizinhança, em todas as partes existe uma multidão sedenta e carente da palavra de Deus. Portanto, leia comigo a palavra de Deus neste dia, nos Salmos de Davi, Salmos de número 28, um salmo curto, constituído por apenas 9 versos, e eu te convido a fazer menção desta palavra comigo, para a glória de Deus. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu ao meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, e quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não te arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que fala de paz ao seu próximo, mas tem o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Portanto, não atenta para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a força. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, está aí a palavra do Senhor, Salmos de Davi, Salmos de número 28. Você pode ler na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, onde quer que você esteja, conforme a sua condição. Possa ler e meditar na palavra de Deus. Neste dia lindo e maravilhoso, nós iremos meditar no verso de número 8, onde o salmista enfatiza dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Graças a Deus. Um título para esta breve meditação: Deus é a força daqueles que nele confiam. Graças a Deus. Nós temos a plena certeza, meus queridos, porque Deus é a força salvadora de todos aqueles que nele confiam. Por isso nós somos felizes e vitoriosos, porque temos confiado e iremos continuar
confiando, enquanto vida nós tivermos somente no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, porque ele usou o profeta Isaías no capítulo 50 no capítulo 64, e o verso de número 4, escreveu dizendo que ele trabalha para todos aquele que nele espera, que nunca existiu e nunca existirá um Deus além do nosso Deus, que criou os céus e a terra. E ele trabalha 24 horas, 365 dias, incansavelmente, a favor de todos aqueles que nele esperam. Você tem esperado em quem? Você tem confiado em quem? Então, se você tem confiado e esperado plenamente no Senhor Deus, ele está à sua disposição, trabalhando ao seu favor. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós somos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele tem estado e continuará conosco. Escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 28, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é de vez em quando. O Senhor está conosco todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em qualquer situação, Ele está conosco. Agora, é necessário, interessante, que nós tenhamos uma vida de diálogo com o nosso Deus, porque aqui no verso de número 7, o salmista diz, o Senhor é a força da minha vida e também o meu escudo. Porque a nossa força, meus queridos, não está no nosso braço, não está nesse corpo robusto que você tem aí, não. Quem sabe você tem feito exercícios de academia, né? Acadêmico, nada contra, não tem nenhum pecado contra isso. Tem tomado energéticos e muitas vitaminas para ficar com os músculos, né, robustos, mas a nossa força, a força do homem e da mulher, não está na robustez no seu corpo físico. A nossa força vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Não me leve a mal, nada contra, nada de pecado em fazer os exercícios. Pelo contrário, é saúde e uma necessidade para o nosso corpo físico. O que não podemos é confiar na força do nosso braço. E escreveu o profeta Jeremias, né? No capítulo 17, o verso 5, que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Então, a força que nós precisamos para vencer no dia a dia vem do Senhor Deus. Como escreveu bem claro o salmista, o Senhor é a força do seu povo. Ou seja, o Senhor é a força de todos aqueles que nele confiam. E, além do mais, ele também é o nosso escudo. A força é para nós lutarmos, batalharmos no dia a dia. E o escudo é para estarmos prevenidos, protegidos contra as forças malignas, os ataques do maligno. O escudo é a nossa fé. Escreveu o apóstolo Paulo, né? Lá aos Efésios, no capítulo 10, e o verso de número 16, salvo engano, que a fé, né? A nossa fé é o nosso escudo, porque a fé é quem nos protege, a fé que nos protege e que nos faz com que nós tenhamos uma vida próxima ao nosso Deus. E para o Senhor ser a força salvadora da nossa vida, é necessário que nós tenhamos proximidade a Ele e uma vida de diálogo com o nosso Deus. E como nós podemos ter um diálogo com o nosso Deus? Através das nossas orações. É necessário que eu e você, todos nós, tenhamos uma vida
perseverante de oração ao nosso Deus, porque através da leitura da palavra, o Senhor fala conosco, fala aos nossos corações, mas para nós termos uma vida de diálogo com Deus, é pelas orações. Nós dobramos os nossos joelhos, ou deitado, ou andando, não importa a posição, nós estamos sempre em constante diálogo com Deus, relacionando com o nosso Deus, porque Deus nos criou para nós termos uma vida de relacionamento com Ele. Graças a Deus, Deus é fiel, meus queridos, e Ele agrada quando nós temos uma vida de diálogo com Ele. Ainda olhando aqui no verso de número 7, o salmista diz que o Senhor é a força da vida dele e o escudo. E diz também que nele confiou o meu coração. O coração do salmista estava confiadamente, tão somente em Deus. E você, tem confiado em quem? Em quem você tem confiado? Faça uma reflexão aí, você e Deus, e responda para você mesmo. Você tem confiado em quem, hein? Aí o salmista diz, olha, nele confiou o meu coração e foi socorrido. Aleluias! Pelo fato de Davi ter confiado plenamente em Deus, ele foi socorrido. E ele fez o que por causa disso? O coração dele ficou cheio de prazer, cheio de alegria. Que ele diz assim, ó, e o meu coração salta de prazer. Aleluias! Graças a Deus, coisa boa, meus queridos, certa é confiar no nosso Deus. E ele continua dizendo, e com o meu canto o louvarei. Então, devido à confiança de Davi somente em Deus, ele teve o Senhor como seu escudo, como seu protetor. O coração dele ficou cheio de prazer e ele ainda cantou louvores ao nosso Deus. E assim precisamos ser nós, né? Termos a certeza que a nossa força vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e que Ele nos protege contra todas as armadilhas e ciladas do maligno. E para isso, Ele nos proteger, ser o nosso escudo, é necessário termos a nossa fé firmada em Deus, que é ela que apaga todos os dardos do maligno, ou seja, todos os ataques do maligno que vem contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra os seus projetos, enfim. Portanto, se você não tem ainda definido, né, a certeza que o Senhor é a sua força, fique sabendo, papai, mamãe, jovem, criança, adolescente, que o Senhor é a força da nossa vida e a proteção que nós precisamos para ter uma vida quieta e sossegada vem do Senhor Deus. E quando nós temos essa certeza, nós temos uma vida de alegria. O Jó, ele escreveu, né? Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Na presença do Senhor. Às vezes a gente ouve pessoas falando que existe um ditado. Não é ditado não, meus queridos, é Bíblia. Por isso que nós precisamos de estudarmos a Bíblia. Como disse o salmista Davi no verso de número 1. Leia e nela medita de dia e de noite, para não abrirmos a boca e dizer há um ditado que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, não. Isso é heresia. Não é ditado, não. É bíblico. Está no livro de Jó. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. E o Neemias, que foi o reconstrutor, né, da cidade que foi derribada lá por Nabucodonosor e todos aqueles que destruíram a cidade, ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus, ele se alegra, ele se satisfaz quando vê o povo dele alegre, quando vê eu e você alegres. Por isso, querido, é necessário nós estarmos buscando a força
que precisamos para vencer no dia a dia no nosso Deus, porque só Ele pode nos renovar a cada amanhecer. O salmista Davi, ele tinha plena comunhão com Deus, que foi quando ele escreveu o Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o socorro, a força que eu, que você, que todos nós, que todo pai, toda mãe, todo jovem necessita para vencer. Não está na força do seu braço, não está no seu conhecimento, não está naquela força, no preparo físico que você busca na academia. A força que você e eu, nós necessitamos para vencer no dia a dia, vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Não confie na força do seu braço, não confie na robustez física, não confie nesses remédios que você toma para ficar robusto, sarado, como diz a linguagem popular. Confia no Senhor Deus, que a força que nós precisamos para vencermos no dia a dia vem do Senhor Jesus. Continua cuidando da sua saúde, fazendo exercício físico, alimentando-se bem, tomando água na medida exata. Mas não esqueça de buscar a Deus em oração, de estar na presença de Deus, de fortalecer a sua fé em Deus e de buscar a alegria plena que você precisa em Deus. Porque Deus, Ele é tudo em todos. Graças a Deus, queridos e amados irmãos. E o salmista, no Salmos de número 29 e o verso 11, ele ainda escreveu dizendo: o Senhor dará força ao seu povo e nos abençoará com paz. Confie somente no Senhor. Somente no Senhor. Escudo Ele é e a nossa proteção. Então, a força que todo homem, toda mulher, toda jovem, todo adolescente necessita para vencer e se manter de pé, vem unicamente de Deus. Unicamente de Deus. Não confie na força do seu braço. Confie em Deus. Os soldados, meus queridos, quando ele sai para a guerra, ele usa o escudo, né, para proteger o seu peito, o seu coração contra os ataques do adversário. E nós usamos para nos proteger contra os ataques do adversário é a nossa fé, é a palavra de Deus, é ela que nos capacita, que nos fortalece e que nos protege de todos os ataques malignos, graças a Deus. Por isso, tenha Deus como a força da sua vida, tenha a sua fé como seu escudo para proteger o seu coração e confie somente nele. Confie somente nele e guarda a palavra dele em seu coração e você e nós, todos nós, seremos protegidos contra toda a maldade deste mundo sem Deus. Porque o mundo sem Deus, meus queridos, é muito perigoso. Não tem nada de bom para nos oferecer. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada inteiramente em Deus. Porque só Ele pode nos fortalecer, nos guardar, nos sustentar e nos darmos a vitória. Efésios 6:16 está escrito: portanto, amados, para sermos vencedores, façamos como Davi. Tenhamos sempre a nossa fé firmada em Deus, porque Ele é o escudo. A nossa fé é o nosso escudo. Ela está escrito esse versículo em Efésios 6:10. Vou conferir aqui na Bíblia Sagrada para que não lhe fique nenhuma dúvida. Mas você também tem plena liberdade de aí na sua casa fazer esta conferência na sua Bíblia. Efésios 6:16.
tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo que nos protege contra todos os dardos inflamados, ou seja, os ataques malignos que vêm ao nosso encontro 24 horas, incessantemente, é a nossa fé em Deus que nos protege, juntamente com a palavra e com a oração. Amém? Guarda essa palavra, que Deus em Cristo nos ajude. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a compartilhar, a deixar o seu comentário, a apertar as notificações e quando sair um outro vídeo você será notificado. Também tem plena liberdade de deixar o seu joinha para que o YouTube leve a palavra a mais corações carentes como o meu e o seu. E vamos juntos fazer a obra do Senhor. Neste momento, eu te convido a fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Deus, eu louvo a Ti, exalto, bendigo o Teu santo nome. Sou grata a Ti, meu Deus, por este dia. Grata a Ti, meu Deus, pela minha vida, pela vida das minhas filhas, da minha família e familiares, das minhas netas e dos meus netos, da minha vizinhança. Meu Deus querido, meu Deus amado, grata a Ti, meu Deus, pela vida de todos os meus amigos, amigas. Grata a Ti, meu Deus, pela vida da Tua igreja, de cada pastor, pastora, missionária, evangelista, Senhor. Todos os obreiros, meu Deus, da Tua casa. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Deus, pela vida de todos os inscritos, meu Deus, no meu canal. Graças a Deus, meu Deus, o Senhor está enviando pessoas a cada dia. Visita nesta hora, meu Deus, todos os inscritos, com a Tua bênção, com a Tua paz, com a Tua graça salvadora, com a Tua força regeneradora, Senhor. E acrescentando, Deus, a nossa fé, e nos protegendo, Deus, e nos livrando de todo mal, e nunca nos deixando, meu Deus, confiar na força do nosso braço, mas confiando inteiramente em Ti, Senhor, como fez o salmista, que era um homem, meu Deus, que tinha plena comunhão contigo. Por isso, Deus, foi chamado por Ti mesmo, Deus. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Pai Santo, Pai Eterno, nos ajude e nos fortalece. E nos ajude, Senhor, a mantermos plena comunhão contigo, Pai. Hoje e sempre, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos na certeza da vitória. Amém. Amém, meus irmãos. Meu muito obrigada. Um abraço e até a próxima.